Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer a correção da aula do dia 21 de maio de 2021, certo? E aí você vai pegar o seu material para a gente poder realizar essa correção, beleza? Então, primeiramente, eu passei para vocês uma história bem legal para vocês assistirem. Teve alunos que amaram a história, muito obrigada. Estou tentando selecionar o melhor possível para que vocês assistam esses vídeos e leiam, né? Leiam, assistindo aos vídeos, vocês vão aprendendo um pouco mais sobre a literatura infantil, tá? E aí depois a gente passou para vocês uma lista, pedi para vocês escrever uma lista de palavras com cra, cre, cri, cro, cro, tá? Então, as palavras que eu selecionei para vocês, muita gente escreveu joinha, não tem problema. Se escrever outras palavras, não tem problema, isso que é importante, mas eu selecionei algumas palavras para os alunos que às vezes ficaram com dificuldade de encontrar, tá bom? Então, olha lá, palavras com cra. Craque, crânio, cratera. Cratera é buraco, tá bom? Para quem não sabe, tá? Palavras com cre. Creme, crente. Crente é uma pessoa que acredita em algo. Creche, tá? Creche. Depois, palavras com cri. Criança, olha o cedilha aqui, gente. Criança, cristal, tá? É aquele copo de vidro bem bonito, então ele é feito de cristal. Criativo, é uma pessoa que tem muitas ideias. Aqui com crocodilo, crosta é a parte de cima, crosta, crocante, né? Uma bolacha crocante que ela quebra na boca. Com cruz, alimento cru é alimento que não foi cozido nem assado. Crucifixo, crucifixo, tá bom? Então são essas as palavras que eu selecionei para vocês. Depois, eu pedi para vocês irem na página 94 e 95 do livro de português, beleza? Lá na página 94 e 95, essa página aqui, ó, tá vendo? Tá escrito o seguinte, é um novo gênero literário, novo não, né? Mas um outro gênero literário para vocês conhecerem, que seria o quê? O relatório de experiência. Semana passada nós trabalhamos com uma experiência feita em ciências e eu pedi um relatório. Alguns alunos fizeram vídeos, beleza, gostei muito, outros escreveram também, considerei. E aí eu tô passando para vocês um outro tipo de texto, um texto diferenciado que é o relatório de experiência. Então tá escrito assim na página 94. Navegar na leitura. O texto a seguir é o relatório de um experimento. Leia a pergunta-problema do experimento e responda a estas questões. Então, tem 2 quadradinhos vermelhos. O primeiro quadradinho está falando assim, ó. O que você acha que será feito no experimento para descobrir a resposta a essa pergunta-problema? Vai ter que fazer uma experiência, né? Em sua opinião, qual será o resultado do experimento? Seria o quê? Provar essa experiência, com essa experiência que está certo, que essa pergunta-problema está certa ou errada. Então, receita do experimento. Eu tô lendo aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Olha lá, receita do experimento. Meio ambiente, derramamento de óleo, principalmente no oceano, que derrubam os grandes navios derrubam óleo no oceano, e aí acontece a poluição através do óleo. Será que isso mata as plantas? Então, as plantas não, os animais, principalmente as aves, será que elas pode ser fatal para elas? Elas podem vir a morrer por isso? Então, a pergunta-problema é a seguinte: por que o óleo é fatal para as aves?
E o objetivo desse experimento é o seguinte: entender por que o óleo pode ser fatal para as aves. Entender, porque esse óleo pode até matar essas aves. Palavra-chave, então, as palavras-chave dentro desse texto são as seguintes: derramamento de óleo, né? Derramar óleo na água, e o meio ambiente, tá? Então, material necessário para fazer essa experiência: um prato, penas, um pouco de água e um pouco de óleo. Como fazer? Coloque água no prato e adicione as penas por cima. Você observará que as penas boiam na água. Agora coloque as mesmas penas em um prato com água e um pouco de óleo. O que aconteceu? As penas se encharcam de óleo. Observando essa experiência, podemos ilustrar as consequências de um derramamento de óleo no oceano. A pena dos pássaros possui uma proteção à prova d'água, então ela não vai afundar, mas com essa parte do óleo, então ela afunda, tá? Então, quando colocamos óleo na água e a pena se encharca, podemos imaginar como pode ser fatal para um pássaro entrar em contato com o óleo. Então, ele afunda, tá? A ave vai afundar no oceano e aí vai vir a falecer, tá bom? E também a contaminação pela boca, né, pelos alimentos que ela pode comer ali e ela pode morrer. Ali também tem uma figura de um pássaro, olha só, uma ave suja de óleo em uma praia nos Estados Unidos. Uma pena, né? Triste demais ver isso. Depois a gente vai para a página 95, que nós temos exercícios ali, tá bom? Ler para compreender, tá pintado de verde. Depois, exercício 1. O texto é um relatório feito a partir da observação da realização de um experimento, certo? A. Qual é o objetivo do experimento? Ou seja, o que se pretende entender ou descobrir com essa atividade de observação? Se você for olhar bem aqui, tá escrito o objetivo, aqui. Então, é só para você copiar. Qual é, então? Eu escrevi maior aqui, A. Entender por que o óleo pode ser fatal, tá? Essa é a resposta da exercício 1A. B. Volte ao relatório e circule os materiais que serão usados no experimento. Em seguida, responda. Então, quais são? Eles são os seguintes, um prato, as penas, a água e o óleo. São o quê? Você vai lá no texto e vai circular, tá bom? E vai circular os materiais que nós vamos utilizar. Esses materiais são fáceis de serem encontrados? Sim, são fáceis. O experimento parece ser fácil ou difícil de ser realizado? Muito fácil, facílimo. É só você pegar um prato, penas, água e óleo. Bem fácil, tá? Não é um experimento complicado, onde você vai ter que fazer várias outras transformações dentro do próprio material que a gente tem ali, tá bom? Então, fica tranquilo, então é um experimento fácil. 2. Algumas palavras presentes no item como fazer indicam ações que precisam ser realizadas durante o experimento. Então, como fazer? Como que a gente faz? Então, tá pedindo para você circular, para você ver as ações dentro do próprio livro. Olha lá, como fazer? Tá aqui, como fazer. Então, você vai olha lá, ver a palavra coloque, depois a palavra adicione, depois a palavra de novo, coloque. E aqui também, você observará, tá? São ações. Então, as ações, coloque, 2 vezes coloque na parte como fazer, adicione, que é você colocar dentro da mistura, e observar, você ficar observando, olhando para ver o que vai acontecer com a experiência, tá? Para você poder escrever o relatório, certo? 3. Esse experimento é realizado com base em uma pergunta que deve ser respondida por meio de observação. Isso mesmo. Que pergunta é essa?
A pergunta tá escrita assim, ó, pergunta problema. Ela tá lá em cima, ó. É essa, ó. Por quê? E esse porquê ele é separado, porque a pergunta, quando a pergunta é o porquê, ele é separado por espaço que. Quando for resposta, você junta esse porquê, tá bom? Porque o óleo é fatal para as aves? Ponto de interrogação. B. Assinale a alternativa correta. A conclusão de um relatório como esse é obtida através do quê? É a última alternativa, tá? É a última alternativa aqui, ó. Tá vendo? Tem 3 quadradinhos na letra D, é o último. Então, é o seguinte, ó. Depois da observação, então você vai observar o que vai acontecer, do que acontece ao realizar as ações indicadas no item como fazer. Depois que você observou tudo aquilo que aconteceu no experimento, você vai chegar a uma conclusão, tá bom? Letra C. Qual item do relatório expressa a conclusão, ou seja, o resultado do experimento? É o último, tá? O que aconteceu? O que aconteceu com o experimento, tá? Então, circule. D. Na conclusão foi utilizada a palavra fatal. Geralmente, você viu que aparece várias vezes essa palavra fatal. Que tipo de risco para as aves pode ser expresso com essa palavra? Então, o que é fatalidade? A morte da ave, tá bom? A ave vai morrer, né? O que pode acontecer de pior para a ave seria o que? A morte, tá bom? Então, este daqui é o exercício de português. Depois a gente pediu para vocês realizarem os exercícios do livro de matemática, com 3 páginas de exercícios. O primeiro exercício, nós vamos começar na página 43. Eu fiz maior, tá? Aqui no caderno para vocês verem. Então, aqui, olha, tá vendo? Tá? Eu vou ler essa parte aqui e vou começar por este quadradinho aqui, esse primeiro quadradinho que eu fiz um pouquinho maior. 2. Observe a quantia arrecadada com a venda de comidas e bebidas em uma festa comunitária e complete. Então, eu vou ver essa aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Tá vendo? Das comidas. Então, olha lá. 2. Então, olha. Arrecadação com a venda... Aqui, arrecadação com a venda de comidas. Que dinheiro que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 notas de R$10. E o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedinhas de R$1. Então, tá perguntando quantas unidades e quantas dezenas. Nós temos 3 dezenas, 3 grupinhos de 10 aqui e 8 unidades, tá bom? Depois a gente vai para este outro quadradinho aqui, ó, de bebidas, tá bom? Que tá ao lado. Então, olha lá. Arrecadação com a venda de bebidas. Então, nós temos 2 notas de 10, tá? 10, 20 e 8 moedinhas de R$1. Então, nós temos 2 dezenas, 2 grupinhos de 10 e 8 unidades, tá bom? Aí depois tá escrito assim, ó, embaixo, para saber quantos reais foram arrecadados no total, precisamos calcular o resultado de 38, tá? Mais 28, que são os 2 quadradinhos de cima. E aí ele vai explicar um pouquinho como ele faz, ó. Primeiro, 38 mais 28. Então, ele vai pegar todo o dinheiro que tem ali, né, dos 2. Então, olha lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 5 notas de 10. E aí, olha só, ele vai juntar todas as moedinhas também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui ele vai fazer o quê? A quantidade, ó, 5 dezenas, 5 notas de 10, mais 16 unidades. São as 16, o quê? Moedinhas. Só que se a gente dividir, tem um 10 aqui, ó, 10 mais 6. E aí, o que ele faz? Das 10 moedinhas, ele transforma ela em uma nota de 10. E aí, olhando, fica 10, 20, 30, 40, 50, 60 notas.
R$60 em notas de 10. E aí vão sobrar essas moedinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ficaria certo, ó. 6 dezenas, que são 60, e 6 unidades, que são 6. Tá bom? E aí, então, concluindo, foram arrecadados R$66 com a venda de comidas e bebidas. E aí ele faz a conta, ó. Tá vendo, ó? 38 e 28, ó. 38, 3 dezenas e 8 unidades. 28, então, 2 dezenas e 8 unidades. Então, ficaria 3 mais 2, 5, 5 dezenas. E aqui, 8 mais 8, 16. Tá vendo? E aí, você vai pensar o seguinte, que esse 10 aqui, você vai pôr na dezena, tá? Você vai somar as 10 moedinhas, vai transformar 10 moedinhas de R$1 e transformar em uma nota de 10. Ou 6 dezenas, que são 60, e 6 unidades. Então, fica 66. Certo? Agora, a gente vai para a página 26 e 27. Então, você vai pegar o livro, vai voltar as páginas, tá? Voltar as páginas. Aqui, olha, nós estamos na página 66. 26 e 27. Lá em cima tá escrito assim, ó, decomposição de números até 999. 1. Observe como podemos decompor o número e ler o número 386. Aí ele vai usar o material dourado, ó. Ó o material dourado, ó. 386. 3 placas de 100. 8, tá vendo? 8 barrinhas de 10. Então, 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. E depois o número 6. Temos 6 aqui. 6, tá bom? 6 unidades, 386. E aí ele coloca aqui embaixo, ó, 386, tá? E aí ele pede para vocês fazer o quê? Essa decomposição, né? Dos números. Que números? Esses daqui, ó. 423. Para ficar mais fácil, coloca assim, unidade, dezena e centena, tá? Para ficar mais fácil, ó. 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades, tá? Ou 400 mais 20 mais 3. E aí a gente lê esse número, ó. Lemos 423, certo? E aí, continuando, o próximo número. Então, unidade, dezena e centena, tá? 907. Então, nós temos 9 centenas, 0 dezenas, olha aqui, 0 dezenas e 7 unidades, tá? Então, o número decomposto fica 900 mais 0 desse 0 aqui, ó, da dezena, que não tem nada, mais 7. E a gente lê assim, ó, 907, porque a gente não tem nada na dezena. Exercício número 2. Represente no quadro o número decomposto em cada caso. Então, olha lá. Exercício A. Aqui temos 200 mais 80 mais 1. E aí, a gente coloca aqui na tabelinha, ó. 281. Depois no B, ó. 400 mais 30. Então, fica, ó. Pega aqui, olha, coloca 400 mais 30. Não tem nada na unidade, tá vendo, ó? As duas unidades, então você não põe nada. Põe 0, não põe nada não, põe 0. C, 200 mais 5. Ó, você põe aqui o número 200. Não tem nada na dezena, você põe 0. E você põe 5 na unidade, tá? Exercício 6. 3. Escreva os números por extenso, como você lê. Escreva os números como você lê eles. Então, olha lá. Aqui, letra A, 459. 459. 459. E aqui,
esse número, né? 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. 999. 999. 4. É um probleminha. Alice tem cédulas, tem notas de R$100 e 10 e moedas de R$1. Complete o quadro com a quantidade mínima de cada cédula e moeda que ela vai usar para pagar o fogão ao lado sem receber troco. Então tem que ser o dinheiro exato para pagar. O que a Alice quer comprar? A Alice quer comprar um fogão. Tem um fogão ali, o desenho de um fogão. E esse fogão custa R$432. Tem o desenho da Alice e ela tá olhando então o fogão ali, o preço tá R$432. Então quanto que a gente precisa em notas? Ó, unidade, dezena e centena. Aqui é uma nota de 100. Quantas notas de 100? Notas de 10 e moedas de R$1. Quantas notas de 100 eu preciso para formar 400? 100, 200, 300, 400. 4 notas de 100. Aqui, professora, quantos? De 10. 10, 20, 30. 3 notas de 10. E quantas moedinhas de R$1? 1, 2. Então, R$432. Certo? Depois, ali aparecem os números e aí como se lê, tá? Ligue os números às respectivas decomposições também, como você lê as decomposições. Aqui o número 660. Qual que é o 660? 660 é este, ó, tá? 6 centenas e 6 dezenas, 660. Esse aqui, 763, é este, ó. Vê na centena, fica até mais fácil. 7 centenas e 6 dezenas e 3 unidades. 7 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. 320, então, olha, nós temos 3 centenas e 20 unidades. Contando de 1 em 1, tá bom? Tá contando de 1 em 1, não 2 dezenas, mas 20 unidades. 606, então nós temos 6 centenas e 6 unidades, pulou a dezena. E aqui? Aqui nós temos 9 centenas, 9 dezenas e 1 unidade, tá? Então, olhando mais de perto, só para vocês verem, para fazer o exercício aí. 6. Mariana decompôs os números 825 e 303. E depois escreveu como se lê esses números. Observe. Então, ela escreveu assim, ó. 825 é igual a 8 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Lemos 825. Beleza, tá certinho. 303 é igual a 3 centenas, 3 dezenas e aí lemos 303. Então, o que tá certo? Aí, a Mariana acertou a decomposição desse número 825, tá certinho? Mas errou a decomposição do número 303. Por quê? Pois 303 é igual a 3 centenas e 3 unidades. Ela colocou 3 dezenas, tá? Seria 330, não 303. Porém, ela acertou a forma como lemos o 303. Ela errou só a decomposição, tá? A dezena, não tem dezena aí. Então, ela falou 3 dezenas. E aí, nós não temos 3 dezenas. Nós temos 3 unidades no número 303, tá? 3 centenas e 3 unidades, pulando, então, a dezena no meio, certo? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje para por aqui e aí semana que vem a gente continua, tá bom? Um bom final de semana para vocês e tchau, tchau!